que é a Ju, e eu vim gravar uma tag que eu vi num canal gringo do Reads and Thoughts, Reads and Daydreams, que é uma menininha super fofa, e ela fez uma tag que se chama originalmente Book Adaptation Wishlist. E essa tag fala sobre mais ou menos você, não tem, é difícil traduzir, mas é mais ou menos são o que você gostaria em outras adaptações dos seus livros que você gosta, os desejos que você tem de adaptar os seus livros para outros meios, outros gêneros e outros veículos. Então é o seguinte, são 6 categorias. A primeira é um livro que você gostaria que virasse um filme. Qual é o livro que você tem que você queria que virasse um filme? Bom, eu vou falar de 2 aqui, né? 2 livros que me marcaram muito, que eu acho que sairiam filmes muito interessantes. O primeiro é O Lugar Sem Limites, do José Donoso. Esse livro fala sobre um prostíbulo, tá? No interiorzão, assim, do Chile. E é num período que já era difícil, né, a questão das mulheres, imagina só a questão de uma transexual. Então, na verdade, é a história da Manuela, que é uma transexual que nessa cidade do interior e nesse prostíbulo de uma cidade praticamente esquecida, porque uma estrada importante foi construída e essa cidade, que era o caminho antes, foi esquecida também e esse prostíbulo ficou decadente. Então essa história toda vai rolar nesse livro aqui. E eu acho que seria um filme muito interessante. Mas eu roubei e peguei outro também, porque eu sou muito fã do Mia Couto, e eu acho que esse livro aqui seria muito bacana se fosse também colocado num filme, que é A Confissão da Leoa. E por que é isso? É claro que ele é um realismo mágico, né? O Mia Couto faz isso, então você pensa que é uma aldeia... Não vai fazer isso não, FIFA. Tá mexendo nos papéis, só pra atrapalhar. Você fica pensando assim, poxa, tem um realismo mágico, é difícil colocar isso num filme, e na verdade não, porque esses ataques de leões nessa aldeia, na verdade, que leva esse experiente caçador pra lá, vai se mostrar assim, na realidade, um outro tipo de ataque, né? Vai começar a mostrar os problemas da aldeia, das questões de gênero, de poder. Então, o leão fica em um plano diferente, assim, nessa questão desse livro aqui. Então, eu acho maravilhoso. Acho que vai dar um filme incrível, né? Não vai sair nunca mais, enfim, vamos lá. A segunda categoria é um livro que você queira que virasse uma série televisiva, né? Então, assim, uma minissérie, uma série, enfim. Eu vou falar também de um livro que eu adoro, que eu acho que tem tudo a ver com uma série. Por quê? Ele se passa num prédio, então é a história de várias pessoas num prédio. E é o Onjak, com os transparentes, sabe? E o Onjak, esse angolano maravilhoso, né? Que eu partilho do amor que a Rita Araújo tem por ele, o Onjak, ele fala sobre um prédio, e nesse prédio tem milhões de histórias e milhões de pessoas diferentes convivendo nesse prédio. Então é muito legal, porque são tantas histórias que poderia virar uma série, cada dia um andar, o amigo do personagem que tá lavando, assim, uma moça que lava as escadas, e é sensacional, assim, e você não só conhece mais desse país, como você conhece as facetas humanas, assim, sabe, que tem desses vizinhos e como as pessoas convivem, sabe, nesse espaço pequeno, assim, porque é meio que um prédio cabeça de porco, assim, aquele prédio que tem muita gente morando, quase um cortiço, assim, em determinados momentos, sabe? Então é muito, muito, muito legal. E isso o Onjak faz muito bem. Esse livro é maravilhoso e ele seria maravilhoso numa série televisiva, que mostraria cada episódio uma história diferente dentro desse prédio, né? Tem uma resenha da Rita Araújo sobre ele, que é bem bacana. Eu vou colocar ali embaixo. Terceiro, é um livro que você gostaria que fosse adaptado para um desenho animado, né? Esse é bem difícil às vezes, mas, cara, eu pensei num perfeito. E eu sempre falo do Afonso Cruz aqui, que é aquele português, e tem esse livro chamado Os Livros que Devoraram Meu Pai, que é, assim, um livro infanto-juvenil, só que ele é maravilhoso porque é um cara que ele é funcionário público, mas ele tá muito entediado com aquele trabalho, então ele fica lendo, que é o Vivaldo, né? Vivaldo Bonfim. E ele acaba sendo sugado
por uma dessas histórias e desaparece. Então, na realidade, essa é a visão do Elias Bonfim, filho dele. O Elias Bonfim acha que o pai foi sugado por esses livros, que esses livros devoraram o pai dele. Então, na realidade, ele vai chegar nessa biblioteca do pai para procurar o pai dentro desses livros, da biblioteca dele, que é na casa da avó. E ele vai procurar o pai dentro do Médico e o Monstro, dentro da Odisseia, dentro da Divina Comédia. E esse livro aqui daria um desenho animado maravilhoso, assim. Nossa, além de ser maravilhoso, gente, eu lia esse livro com um sorriso no rosto, assim, o tempo todo. Esse livro é um dos melhores livros infanto-juvenis que eu já li em toda a minha vida, sabe? Sei lá, eu sempre puxo a sardinha, né? Mas tem aqui uma coisa que eu vou dizer, porque não tem nada a ver, mas eu preciso dizer. Quando ele começa a falar da Divina Comédia, ele fala assim, reuni coragem suficiente para falar com a Beatriz, que é uma menina do colégio. O motivo que me levou a fazê-lo foi ter passado os olhos por um livro chamado Divina Comédia. Nele, um homem chamado Dante, que é também o seu autor, viaja até o inferno, purgatório e o paraíso. Essa viagem acontece em plena Idade Média, época em que esse tipo de turismo ainda era mais ou menos comum. Gente, isso é maravilhoso, tá? Ia ficar um desenho animado incrível, porque o Elias Bonfim é um menino que narra e ele procura o pai dele e encontra todos os personagens que tem nesses livros famosos aqui. É sensacional. Ok. Agora, Rally Paris-Dakar acontecendo na minha rua. Janelas fechadas. Anti-ruídos. Enfim. Quarto um livro que você gostaria que se transformasse numa HQ, né? Num quadrinho, numa HQ. E eu acho que essa história aqui também é de um livro que marcou muito a minha vida, assim, eu amo esse livro, eu não falei dele aqui no canal ainda, que é de um cubano chamado Pedro Juan Gutierrez, com a trilogia Suja de Havana. O Pedro Juan é um jornalista, na verdade, ele tem mas ele tem um olhar muito antropológico, sabe, sobre Cuba. E ele fala sem nenhuma papa na língua, sabe? Porque ele é, assim, um cara muito direto. E ele participa dessas histórias da qual ele descreve aqui. Então, na verdade, são várias crônicas, né? Várias pequenas histórias que se entrelaçam dentro dessa realidade que ele vivia em Cuba. Então, ele vai falar muito, sabe? De pessoas que moram naqueles prédios decadentes, o que se faz para sobreviver em Cuba, como é que o sexo é muito presente aqui. Então, eu acho que ficaria uma HQ muito bacana, né? Adulta, bem erotizada, mas eu acho que seria maravilhoso. E esse livro aqui é muito bacana. Então, a trilogia Suja de Havana, do cubano Pedro Juan Gutierrez. Categoria 5, um livro que você transformaria numa peça de teatro. Gente, eu acho, quando eu li esse livro, eu pensei imediatamente numa peça de teatro, sabe? Que é O Papel de Parede Amarelo. Esse livro aqui é a história de uma mulher que é confinada num quarto e ela tem problemas que são claros, são problemas mentais, assim, né, de saúde mental, uma depressão que fica aí escondida quase num momento que o marido é médico, portanto, ele, obviamente, diagnostica isso como algum tipo de histeria e um problema feminino, e ele simplesmente coloca essa mulher numa casa, no campo, longe da sociedade, né, na qual eles conviviam, todas as pessoas, e essa mulher fica num quarto. E que tem um papel de parede amarelo que está totalmente desgastado. Então, dentro dessa história do papel de parede amarelo, ela começa a fazer vários tipos de análises dentro daquele problema que ela tinha, que ela sabia que ela tinha, mas que era totalmente mal tratado e analisado, que não tinha, assim, nenhuma ferramenta ainda que desse atenção para esse tipo de condição, né? Era uma coisa assim considerada meio que ou você era um alienado, um louco, e aí pronto, você já totalmente marginalizado da sociedade, e isso acontece com essa personagem, e essa narrativa é para se ler de uma sentada só, e você não pode parar, ler de uma vez só. As pessoas caracterizam também como meio que um conto de terror. Não é nada disso, na minha opinião, assim, sabe? Falam também que, além de parece ser um conto de terror, é um tratado feminista. E aí eu acho que não é muito nenhum dos dois, não, tá? Mas é muito interessante, assim, a Charlotte Perkins Gilman, que é essa escritora, ela fala muito sobre a questão da mulher, né, em outros ensaios que ela faz, em outros livros. Nesse, ela não fala exatamente disso. É uma história específica dessa mulher nesse quarto, que sim, vai falar sobre a questão da mulher, claramente, mas não é colocado aqui de forma militante, assim, né? Mas é muito interessante, assim, maravilhoso, e eu acho que todo mundo deveria ler.
esse livro aqui para falar realmente do que as mulheres, enfim, como eram vistas as questões das mulheres, assim, né? Como é que aquela cabeça da mulher, quando passava por questões de confusão mesmo, assim, de não entender muito bem aquela situação, aquela falta do que fazer, aquela situação presa que a mulher tinha dentro de uma lógica da sociedade dela ser dona de casa, e ela tinha dinheiro, né, ela tinha uma condição boa, e ainda assim tinha várias obrigações nas quais ela não se identificava. Então, em algum momento a cabeça dela vai dar uma reviravolta para uma depressão, assim, e é muito interessante. Eu acho que ficaria muito bacana como uma peça de teatro. Sabe? Eu acho que seria, assim, maravilhoso. Poderia até ser um monólogo, sabe? É claro que tem outros personagens, tem o marido, mas eu acho que poderia, com aquela percepção dela dentro do quarto, seria um monólogo muito interessante. Última categoria, para mim a mais difícil, é um livro que você transformaria num musical. Então, assim, eu tenho problemas com musicais. Eu tenho uns que eu amo, sabe? E tem outros que, assim, não só eu odeio, como eu milito contra, como também eu não entendo por que as pessoas viram aquilo como musical. Que é no caso Os Miseráveis, por exemplo. Assim, eu não acredito que aquela história possa ser colocada. As músicas são lindas, é uma produção, etc. Pode até ser. Mas eu não consigo ver aquela história como musical. Então, pra mim, é muito difícil pensar em livros que se transformem em musicais. Mas eu pensei em um que eu achei que tem, sei lá, muito a ver com o que poderia ser feito dentro de músicas, que é O Quarto de Despejo, tá? O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Por quê? Essa história de uma favelada, ela era favelada, tá? Então é um relato da favela, assim, do dia a dia da favela, de como, assim, essas pessoas conviviam. E eu acho que a música é uma das poucas coisas que você pode fazer sem ter muito recurso, né? E você vê muito, assim, muita música muito bacana tendo saído de favelas, como Cartola, por exemplo, né? Que é incrível. Então, o samba, aquele samba de raiz que a gente conhece, aquelas músicas maravilhosas, aqueles sambas antigos, muitos foram feitos nessas rodas de samba, inclusive, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, da Mangueira, assim, as músicas que o Cartola fez e todas as pessoas que fundaram, então, a Estação Primeira de Mangueira, que é minha escola de samba. Mas, enfim, eu acho que esses relatos das mulheres, das pessoas que moravam com a Carolina Maria nessa favela, dariam, assim, talvez um musical muito bonito, porque com certeza a gente vê que muita música sai das comunidades, assim, sabe? Nascem outros gêneros musicais, né? Que, enfim, a gente pode gostar ou não, mas é um produto daquele meio, assim, e eu acho isso revolucionário, sabe? A música pôde trazer muitas pessoas para essa arte, né, da música, pôde trazer a realidade de muitos lugares, tais quais como a favela, né, para um mundo que as pessoas pudessem ver mais aquele sofrimento. Então eu acho que esse livro é maravilhoso, quem não leu tem que ler O Quarto de Despejo, é bacana que ele está voltando a ser editado e está sendo falado mais, fizeram uma HQ chamado Carolina, que é muito bacana, assim, de conhecer, e da história da vida da Carolina Maria de Jesus. Então, vale a pena. E eu acho que daria um bom musical, assim, por causa das músicas feitas, então, nessas comunidades. É isso, a tag é essa. Eu queria muito saber que todos fizessem. Quem quiser fazer, sinta-se tagueado. E eu acho que, enfim, vale super a pena, porque você começa a pensar seus livros, assim. Se às vezes você lê um livro e fala assim, nossa, isso tem uma cara de um filme, eu queria tanto que se transformasse num filme. Ou então eu queria tanto saber mais sobre que esse livro continuasse. Então poderia ser uma série, né? Ou então esse livro aqui, poxa, numa HQ ficaria maravilhoso. Então, assim, fiquem à vontade de fazer essas 6 categorias dentro dos livros que vocês gostariam que fossem adaptados para elas. Espero que vocês gostem. Cara, olha que milagre, tem 14 minutos, eu consegui terminar. Caramba, acho que eu vou ficar 1 minuto esperando a mais também para o vídeo me cortar, porque eu tô traumatizada. Muito obrigada, um beijo